Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um coração de luxo 3D em EVA. Eu começo desenhando a parte de um coração. Para quem não tem habilidade, pode utilizar um molde ou do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo. Eu vou ajeitando as partes para alinhar o coração, para não ficar tão torto, na hora do molde. Aí eu dobro a folha ao meio, tem que ser rente uma à outra, não pode ser muito desigual, porque senão o molde vai sair torto e aí não funciona, né? Aí eu recorto com a tesoura rente a linha, no formato do coração. E aí você recorta do jeito que você conseguir, tá bom? Depois de recortado, eu abro o coração e verifico se tem algum resquício e eu vejo que tem risco de lápis. Então eu venho com a borracha e apago os riscos que ficou do lápis, para ficar um acabamento mais limpo. Depois de você ter recortado o molde do coração, você escolhe um EVA da cor que você deseja. Eu escolhi o azul porque eu gosto bastante de azul. E se você tem uma base de corte, é interessante você colocar embaixo da base de corte. Agora, se você não tem uma base de corte assim como eu utilizo bastante folha de caderno, sabe? Folha não, capa de caderno, que é uma coisa bem resistente e também serve como base de corte. E aí você recorta o coração, recorta rente a linha, tá? Não precisa ser assim perfeito, porque a gente é humano, né? Então não precisa se prender muito à questão da perfeição. E aí, se você quiser também utilizar estilete, eu preferi utilizar ali a tesoura, que era mais prático. Aqui nessa parte eu estou utilizando a caneta, mas eu não recomendo que façam com a caneta. Façam com lápis, tá bom? A caneta ela mancha, então assim é um pouco complicado. Aí você recorta, né? Lembrando que tem que ser duas partes para poder sair o molde 3D. Molde não, o coração 3D. E aí você vê certinho se tá assim igual, mas se também não tiver igual, né? Lembrando que não precisa estar perfeito. Aí você dá uma ajustadinha assim, uma coisinha ou outra. E aí nesse processo, a gente não vai utilizar cola. A cola, ela só se for a cola própria de EVA, né? Mas como eu não tenho uma cola de EVA, então eu vou utilizar linha e agulha, costura. E utiliza uma linha também próxima da cor do EVA, assim, que não dê tanta diferença. O nosso glitter ali, ele vai ser azul, né? Então, aquela linha que é azul mais fraquinha, ela vai ser encoberta com glitter, então isso não tem problema. Eu dei vários nozinhos ali, tipo, pra ficar um nó grosso, sabe? Na ponta. E pra não transferir, no caso, pro outro lado, né? Eu aprendi a costurar assim. Apesar que tem gente que dá aquele nozinho assim na ponta, faz uma aberturinha ali, eu prefiro o nozinho, eu acredito que seja mais resistente. E aí a gente vai começar costurando com ponto caseado. Para quem não sabe fazer o ponto caseado também não tem problema. Pode fazer o ponto que você gosta ou o ponto que você sabe fazer. E lembrando que não pode colocar muita força, tá? O EVA ele não suporta tanta força assim na hora que a gente passa a linha. Se a gente, tipo, apertar muito, 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 ele acaba rasgando e isso não é legal, porque ele acaba estragando o trabalho. E aí a gente tem que refazer, refazer e refazer, né? Aí tem que ser sempre de levinho, assim como a gente faz o caseado em vários outros tecidos, né? Aí você vai fazendo o caseado. E ali no inicinho do coração eu deixei aquela parte sem costurar, porque é a parte onde que a gente vai enfiar a fibra siliconada. E se você, assim, tá se perguntando, eu não tenho fibra siliconada, pode pegar do seu travesseiro velho, pode pegar de qualquer lugar que tenha fibra siliconada. E, assim, é um pouquinho só, né, você vai
usando a fibra de acordo com o tamanho do coração, se você quer ele mais enchido e tal. E lembrando também que não pode estufar muito o coração, tá? Na hora que a gente for colocar a fibra, não coloca muito, porque também pode estourar, porque a costura, né, no EVA ela não é tão resistente assim como no tecido. Ali eu tô quase terminando agora o caseado, né? Chegando na partezinha final, e a gente não pode fechar, tá? O coração. Deixa uma abertura como você deixou do outro lado. E aí, quando chegar no finalzinho, você dá um nozinho assim, ou 3 nó reforçados. E em vez de você deixar a linha pra fora, você coloca a linha pra dentro. Porque quando a gente for encher com a fibra, essa linha acaba se emaranhando dentro da fibra e depois fica bem difícil assim de soltar, entendeu? Aqui eu tô mostrando, ó, tá vendo como fica bonito o coração? O caseado, ele fica muito bonito. Aí você pega a fibra, se ela estiver toda empelotada, você vai soltando ela. Porque quando ela tá empelotada, fica muito ruim de trabalhar e fica aqueles caroços, sabe, assim, dentro do bichinho ali, do coração. Ali você pode enfiar com a mão mesmo. Agora, se você tiver um objeto que dê também pra enfiar. Lembrando, gente, que não pode ser também algo pontudo, tá? A ponta do lápis, ali eu vou utilizar o lápis, mas eu não tô utilizando a ponta do lápis, eu tô utilizando a bundinha do lápis. Se você utilizar algo pontudo, pode acabar rasgando a costura, furando o EVA, e aí o processo, assim, estraga todo, né? Aí você vai enfiando a fibra siliconada de acordo com o que você quer, o tamanho que você quer, até você ter um aspecto 3D. Ali eu tô empurrando bastante assim, porque na hora que a gente for fechar o coração, vai ficar bastante, assim, um espaço vazio, né? Então, aí você vai afofando o coraçãozinho e a fibra vai descendo pra parte final. Ali eu tô novamente costurando. Costurando não, tava dando nozinho na linha. E aí fazer o mesmo processo, tá? Do caseado. Não precisa forçar muito. Ali, se você quiser também dar continuidade no pontinho que você fez, é interessante também. Aqui a gente já tá quase finalizando a costura no coração. Aí finalizado, você dá aquele nozinho e passa por dentro do coração, assim, como se você estivesse fazendo uma costura em tecido. Recorta, afofa o coração para fibra siliconada descer nas partes que não tem fibra. E aí a gente vai passar cola ao redor da costura. Isso vai servir para ganhar resistência e a linha não arrebentar,
as partes onde tem buraco no EVA, ela vai se preencher, sabe? E aí a gente vai passando o dedo bem assim, e depois que isso estiver seco, vai ficar bem resistente e vai ser bem difícil desse coração rasgar no meio. Aí depois a gente pega uma tampa, alguma coisa assim, pra conseguir reaproveitar o glitter. No caso, a gente coloca embaixo do coração, para que quando a gente jogar o glitter, esse glitter cair dentro dessa tampa. E ali eu tô enfiando um palito de churrasco. Podem ver que o buraco que eu tô tentando enfiar, ele não tá muito assim frouxo, então a gente tem que dar uma frouxadinha com cuidado. E aí, se você for utilizar um palito de churrasco, tenha cuidado, tá bom? E aí a gente vai pegar uma cola. Lembrando, gente, que a minha cola, ela é específica para colar papel, madeira, tecido, couro e etc. Então, ela é uma cola resistente. E não tem dó não, tá bom? De colocar cola. Pode passar bastante cola, porque se a gente colocar pouca cola, o glitter ele cai, entendeu? E aí, caso ele cair, não tem problema depois de seco, na verdade. Você vem, passa novamente um pouquinho de cola e refaz esse processo. Aí agora eu comecei jogando glitter, tá vendo? Onde eu coloquei a cola. E também não tem dó não de economizar no glitter. Porque a gente pode ali reaproveitar o que vai ficar, né? Aí você dá uma batidinha para aquele excesso do glitter cair. E aí você vai fazendo assim onde você acha melhor, assim, entende? E sabe onde a gente fez a costura do caseado? O legal é que quando a gente passa a cola, aquele buraco do EVA, ele também vai ser preenchido com a cola e com o glitter, então nem vai parecer que tá costurado, entendeu? E aí depois desse processo todo, o EVA, ali o coração de EVA, ele vai ficar muito resistente, ele vai ficar muito duro. E aí se a tua intenção é enfeitar algum bolo, alguma coisa assim, coloca o palitinho, né? Agora se você quer deixar ele assim, solto, colocar de presente de alguma coisa, onde a sua ideia desejar, coloca um palito de dente, sabe? Que ele fica mais fininho e depois fica mais fácil para retirar. E aí, provavelmente, quando você retirar, vai ficar um buraquinho. E esse buraco, você pode colocar um pouco de cola e colocar um pouco de glitter e tampa o buraco, entendeu? E ali eu tô fazendo o processo, né, E assim, gente, antes de eu começar a passar o glitter, eu esperei o coração secar alguns minutos para depois começar a fazer o processo de glitter, porque o EVA ele tem que estar um pouco resistente, entendeu? E principalmente na costura onde a gente fez, porque na hora que a gente enfia ali o palito, se ele não tiver bem resistente assim, ele tende a arrebentar e rasgar. E esse EVA que eu tô utilizando não é um EVA resistente, tá? Não é um EVA de gramatura resistente, ele é um EVA daqueles baratinhos que a gente encontra. Ele é bem fininho e então o legal dele é que ele fica bem resistente depois. E depois que você fizer esse processo, você espeta o coração com o palito em um isopor ou deixa ele em algum lugar, mas sempre de pé, não pode ser encostando porque, né, tem processo de secagem. E aí tá vendo que depois a gente pega, reaproveita o glitter, coloca de novo dentro do potinho. Esse resíduo que fica, ele é o corante, né, então assim não dá pra reaproveitar. E aí é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada!